Vou conversar, então, com o meu colega e ambientalista. Podemos dizer que Claro. você é um ambientalista, Sim. né, André Trigueiro? Editor-chefe do Cidade Soluções, para falar aí sobre a tua avaliação, André. É copo meio cheio ou copo meio vazio? Depende do ponto de vista. Eu compararia a COP21 com uma reunião de condomínio convocada às pressas para discutir um prédio que está ameaçando cair por abalos estruturais. Os moradores se reúnem, passam 2 semanas tentando discutir como é que a gente enfrenta esse problema, porque custa caro, porque vai demandar sacrifício. E ao final do encontro, você sai com um novo estatuto do condomínio, o melhor que o condomínio já teve. Mas o prédio continua torto e ameaça cair. Esse diretor internacional do Greenpeace, que foi citado agora dizendo que é um acordo histórico, também declarou o seguinte: continuamos no buraco. A diferença é que jogaram cordas. Então, basicamente, objetivamente, o que a gente lamenta? Tiraram do rascunho que serviu de base para o acordo o prazo de 2050, quando se passaria a régua para ver como estamos em 2050. Não há mais nenhuma data demarcada. Baixaram o sarrafo do limite de emissões. Quer dizer, o objetivo agora é você almejar a elevação máxima de 1,5 grau Celsius. Leila, para acontecer isso, a gente vai Você acha ter... um pouco realista, talvez? Bom, vamos lá. Vamos pegar a ciência. Hoje, a concentração de moléculas de CO2 na atmosfera é acima de 400 partes por milhão. Então, nesse cenário que a gente está vendo hoje, há emissões cavalares e colossais de gases de estufa. E para você inflexionar a curva, o esforço que a humanidade vai ter que fazer agora é monumental. No texto do acordo, eu não vejo nenhum comprometimento efetivo para se buscar, desde já, algo maior do que os INDCs, as propostas voluntárias, que, se cumpridas, não asseguram o cumprimento dessa meta. Então, basicamente, do ponto de vista da história da diplomacia, das negociações do clima, a gente tem aqui um feito. Avançamos. Porque houve muita discordância de China e Estados Unidos, né? COP15, de certa forma, foi uma frustração por causa disso. Agora, falou-se muito num acordo legalmente vinculante, legally binding em inglês, os franceses falam contraignant, tem que ser um acordo que obrigue os países a obedecer o combinado. E ele, finalmente, é legalmente vinculante? Vamos lá. Eu não vi no texto e não faz parte dos protocolos da ONU. Para um país que não cumpre um acordo global vinculante, eu não vi multa, não vi sanção, não vi boicote. Não faz parte do gênero de negociação conduzida no âmbito da ONU esse tipo de retaliação. Então, objetivamente, não há garantias de que o acordo seja cumprido. A gente precisa reconhecer alguns avanços. Por exemplo, você de 5 em 5 anos reunir os países e dizer: vamos discutir novamente para ver se as propostas voluntárias são aquelas necessárias para se cumprir a meta de não deixar passar de 2 graus Celsius a elevação da temperatura nesse século. Isso é bom, isso não tinha. A história do financiamento, 100 bilhões de dólares por ano, já estava desde Copenhague. Não é novidade, pois é. A novidade, se a gente puder dizer isso, é que os países emergentes como o Brasil poderão voluntariamente contribuir para esse rachuncho, para essa vaquinha, e a partir de 2020 você vai ter 100 bilhões de dólares como um piso e é daí para cima. Esse dinheiro não apareceu. É difícil fazer essa conta, né? Porque tem país que diz que já comprometeu tantos bilhões aqui e acolá com esse fundo. Mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E, bom, basicamente o que a COP21 está fazendo é jogar para frente aquilo que os cientistas do clima dizem que precisa ser feito desde já, que é uma concertação no setor energético do mundo. A gente não tem, como temos hoje, 75% da energia do mundo é carvão, petróleo e gás. E esses chefes de Estado, os representantes de chefes de Estado, dizendo: marcamos um feito histórico, a COP21 é um sucesso. Algumas dezenas de países que estão nesse momento em Paris representados nessa plenária, que a Globo News acompanha, subsidiam de forma colossal a indústria do carvão mineral, do petróleo e do gás. Algo em torno de entre 700 e 800 bilhões de dólares por ano. É fogo amigo, não ajuda. Então, veja, toda reunião de condomínio é problemática. Há desigualdade, há diferentes posições, etc. A COP21 definiu um estatuto maravilhoso para, nas próximas reuniões de condomínio, haver menos
dissenso, menos estresse em relação à moldura das negociações. Mas o miolo da moldura, o quadro, continua o mesmo. Para o clima, a situação continua a mesma, até segunda ordem. Agora, há a premência da realidade. Por exemplo, a China, né? Pequim, essa semana, viveu uma situação dramática. Então, começa a ter pressão da própria população, mesmo não sendo da democracia, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que o país financia a exploração de petróleo, enfim, isso é uma questão séria por lá. Agora, há parte da população também que está mais associada a uma mudança de paradigma aí, né, no sentido energético. Então, você acha que... Uma coisa que eu vi muito em abril, quando eu estive lá fazendo a preparação da COP, é que o mundo é um hoje e não o que era durante a COP 15. Você enxerga essa mudança? Enxergo, mas vamos por parte. Quer dizer, eu estive na China no passado, entrevistei algumas autoridades e o que a gente percebeu com muita clareza? É o maior poluidor do mundo, sente nas narinas os efeitos colaterais de ser tão refém do carvão mineral. A China está assentada sobre a terceira maior jazida de carvão mineral do mundo e você precisa gerar emprego e renda no formigueiro. Não se abre mão do carvão rapidamente. Mas eles já fizeram a escolha. Nós não queremos ser tão dependentes de combustíveis fósseis, mas é uma locomotiva. Como é que você freia uma locomotiva em velocidade? Eles pediram 15 anos. Só em 2030 que eles estão estimando que alcançarão um pico de emissões para depois começar a declinar. Quem haverá de ser contra? Porque a gente está falando no Ocidente, outras nações que se locupletaram muito na primeira fase da Revolução Industrial, queimando carvão mineral a rodo, precisaram de décadas para começar a sofisticar essas engrenagens de uma nova matriz energética. A China está pedindo a licença de fazer a seu tempo e do seu jeito essa redução das emissões. Índia também não está muito comprometida, foi uma questão durante a COP21, qual é a posição da Índia, um país que na COP15 contabilizava 400 milhões de pessoas, são 2 Brasis, sem acesso à energia elétrica. Eles também dependem muito de carvão mineral. O desenvolvimento mais rápido depende de combustível fóssil. Aí vem o chefe de Estado da Índia e diz assim, eu estou a favor da redução das emissões, mas é a minha vez de crescer. Há uma complexidade. A COP21 é um avanço, mas do ponto de vista estritamente técnico das emissões de gás estufa, a gente continua aguardando providências urgentes. Talvez por isso os ambientalistas estejam ali nos arredores da Torre Eiffel, quer dizer, dizendo assim, melhor ter um acordo desse do que não ter nada. Ninguém suportaria um outro fracasso. Pois é. Mas está aquém do que é necessário. Bom, e teremos programa especial, né? Teremos segunda-feira, aqui na Globo News, 9h30 da noite, ao vivo, um Cidades e Soluções especial, para a gente fazer esse grande resumão do que foi a COP21 e que a gente pode esperar para o Brasil e para o mundo, Leila.